partir de agora, você assiste à série Municípios Capixabas, que apresenta a cidade de Vila Pavão. Situada no noroeste do Espírito Santo, Vila Pavão sobrevive basicamente da atividade agrícola. Em meio a muito verde, as belezas naturais podem ser traduzidas em enormes pedras, que também são fonte de granito, segunda atividade econômica do município. Com pouco mais de 9.000 habitantes, a cidade tem uma população miscigenada, de descendências afro-italiana e principalmente pomerana. Há mais de 20 anos, esses povos se unem para celebrar a integração das culturas numa festa denominada Pomitafro. Nós já tivemos na década de 80, antes da migração para Rondônia, 80% de pomeranos, um dado equivalente a Santa Maria hoje, que é a cidade mais pomerana do Brasil. Hoje nós devemos ter aproximadamente 60% de descendentes pomeranos, uns 30% de descendentes italianos e o resto caboclo afro. Então essa miscigenação, ela contribui muito para a valorização, para a diversificação cultural do município, e a gente quer aproveitar isso, e estamos aproveitando de uma forma ou de outra para o desenvolvimento local e sustentável de Vila Pavão. Essa festa é justamente a integração dessas três etnias. Nós tínhamos festas populares aqui, mas eram festas que não tinham nada a ver com a história, com a identidade cultural de Vila Pavão. Então nós descobrimos que numa região de Vila Pavão tinha descendentes afros, que a maioria era pomerana e que existia um grande grupo de italianos, com a sua cultura, com a sua etnia, com a sua língua, com a sua música, com o seu estilo de vida, com o seu folclore, com a sua culinária, com a sua arquitetura. Então a gente juntou isso tudo num evento chamado Pomitafro, Pomerano, Italiano e Afro. Antes desses povos chegarem à região, aqui viviam índios botocudos. No início do século XX, o local começou a ser frequentado também por grupos de tropeiros, desbravadores das matas fechadas brasileiras. Segundo uma versão contada por moradores, foram esses personagens que deram nome à Vila Pavão. Tem uma teoria que diz que o nome vem de um pássaro parecido com pavão, que vinha tomar água na cabeceira do córrego Bela Aurora, que fica praticamente dentro de Vila Pavão. Tem uma outra teoria que é mais consistente, que eu defendo, que era um desenho que a primeira casa de Vila Pavão tinha na sua varanda. Era costume, tanto do descendente pomerano como do descendente italiano, nas suas varandas fazerem desenhos. Os artistas da casa, digamos assim, desenhavam alguma figura, o brasão da família, algum animal que chamava atenção, uma paisagem que chamava atenção, e diz essa teoria que uma das casas, ou essa casa, tinha um desenho de um pavão. E como no Brasil, quem colocou nome na maioria dos municípios foram os tropeiros na época, e como Vila Pavão fica numa encruzilhada, significa que muitos tropeiros se encontravam para descansar suas tropas nessa casa. E é nesse momento que eles falam, olha, vou parar na casa de Vila Pavão, estou esperando você na casa de Vila Pavão, na casa do Pavão. Então o que tem mais força é esse desenho desse pavão na varanda dessa primeira casa de Vila Pavão. O processo de colonização da região ocorreu somente a partir da década de 1940 e em 1990, Vila Pavão se tornou município com a emancipação de Nova Venécia. No final da década de 80, 1990, o critério de emancipação da questão econômica caiu um pouco e aí passou na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o nosso projeto de lei, e nós viramos município, né? O café voltou a ter preço, voltou a se aplicar, a se explorar outras economias. Na década de 90 também começou a se explorar a questão do granito aqui, e aí economicamente nós estávamos preparados para a emancipação política. Houve então o Grupo Pro Emancipavão, apoiado pelos políticos locais. Nós conseguimos então a libertação de Nova Venécia em 1990 e elegemos o nosso primeiro prefeito em 1992. Um fato histórico chama a atenção sobre o povoamento local. Na década de 1980, um grande número de moradores migrou para o norte do país, para Espigão do Oeste, no estado de Rondônia. No ano de 2011, o fato rendeu aos dois municípios o título de cidades irmãs. Teve uma propaganda de colonização, das novas áreas de colonização, especificamente com relação ao estado de Rondônia. Havia uma política nacional do governo militar para ocupar aquela área e a doação de
42 alqueires de terra, chamou muita atenção de muitos pomeranos que viviam aqui e que tinham filhos e que não conseguiam mais ter terra, não conseguiam mais sobreviver aqui. Nós, Vila Pavão, em 1970 até 1990, nós perdemos 40% da nossa população, especificamente para Espigão do Oeste e Rondônia. Lógico que lá se espalhou para a Rondônia toda, né? Apesar de muitos terem deixado Vila Pavão, seu Frederico preferiu ficar por aqui. Ele chegou com a família quando tinha apenas 11 anos e, com o português carregado de sotaque pomerano, conta que o pai doou lotes de terra, ajudando a construir a vila. Quando nós chegamos aqui em Pavão, que é em 43, então o papai vai cair uns 10 alqueires de terra do governo, que ele fez aquela foto que ele 17 filhos meu pai tinha. Estava tudo em casa. Descontraído e sempre sorridente, seu Frederico mora sozinho numa casa que conserva traços originais e típicos da arquitetura pomerana. Mais do que isso, ele preserva as tradições de seu povo com a música, tocando um instrumento que parece muito com a nossa sanfona, a concertina. Seu Frederico tem uma coleção que ele guarda cuidadosamente em caixas, mas o que ele gosta mesmo é de tirá-las daqui e fazer festa. A música também foi a forma encontrada por jovens da cidade para preservar a cultura, só que em vez do ritmo, eles optaram por valorizar a língua. O grupo UP Pomerich, representado aqui por 2 componentes, faz versões em pomerano de músicas brasileiras. A nossa banda surgiu em 2006 com o objetivo de divulgar a língua pomerana. A roupa nossa foi inspirada no estilo pomerano, né, naquela época lá. Então a gente fez porque a gente também já segue o estilo dos grupos de dança que a gente tem pomeranos aqui em outros municípios. A gente segue esse estilo também. Het is feest, daar in mijn huis. Gast om mij te komen, daar zijn ze veel als bekend. Het is feest, daar in mijn huis. Daar is nachts, met mooie vriend. Outra maneira dos pavoenses resgatarem a história local é a exposição de objetos usados por seus antepassados. O museu, montado dentro de uma das mais antigas casas pomeranas de Vila Pavão, reproduz o modo de vida dos primeiros moradores. Aqui encontramos lamparinas, concertinas, utensílios de cozinha e uma desnatadeira, usada no processo de fabricação da manteiga caseira. O museu tem algumas peças, né, da cultura pomerana antigas que estão aí para ser vista, né, para as pessoas estarem visitando. A casa também foi palco de um documentário que fala do tradicional casamento pomerano, até hoje praticado por alguns casais. São 3 dias de festejos que começam com a visitação do convidador. Geralmente, quem assume a função é o irmão da noiva. No lombo de um cavalo, ele leva uma garrafinha de cachaça aos convidados, que devem tomar um gole, deixar uma fita colorida e um trocadinho para pagar pelo trabalho do rapaz. No casamento, uma das tradições que mais chama atenção é o traje da noiva, um vestido preto, costume mantido no estado até a década de 1950. As explicações são várias e a herdeira do vestido de mais de 80 anos, usado no documentário, conta uma delas. Quando a mulher casava, jovem casava, quem ficava primeiro com a mulher, a noite de núpcias, era como se diz, o patrão, ou eu não sei quem ali. Então isso era assim como mostrar que eles estavam de luto, que estava errado, isso era um protestozinho deles assim. Outra característica marcante do casamento é o tradicional quebra-louças, momento de grande alegria para os noivos e os convidados. Eu acho que não cabe tanta felicidade no meu peito, não. Estamos boas.
Mas é na gastronomia que encontramos uma das heranças mais presentes na rotina dos moradores, o broche. Originalmente feito de centeio, no Brasil a receita foi adaptada com fubá de milho. Em Vila Pavão, o grupo Arte da Casa, formado por 5 mulheres, busca manter viva a culinária pomerana. No forno a lenha, sobre uma folha de bananeira, o broche assa por 40 minutos. É pincelado com manteiga para ficar mais vistoso e depois é vendido na cidade. O carro-chefe do nosso grupo é o broche. A gente coloca ele na merenda escolar, né, para também estar valorizando a cultura. Para a gente é interessante o grupo porque também é uma forma da gente resgatar a cultura e também a gente arrecadar uma renda familiar, né? Já que as pessoas aqui, a maioria depende da agricultura familiar. E a gente trabalha dessa forma, 2 vezes por semana a gente se reúne, na segunda e na quinta-feira. E a gente faz os produtos e leva no centro de comercialização que fica em Vila Pavão. Apesar de o broche ser o símbolo da culinária pomerana, é mais apreciado durante o café da manhã e da tarde. Já o almoço típico, aquele preparado para toda a família aos domingos, é composto de bastante carboidrato. Sopa de macarrão, batata e mandioca socadas, acompanhadas de galinha ensopada e arroz doce de sobremesa. E antes da refeição, outro costume, a oração para agradecer pelo alimento. A religião é outro legado dos pomeranos. Em Vila Pavão, grande parte da população é luterana. Nos tempos de dificuldade, a fé serviu de base para que os colonos se unissem. Assim, abriram as primeiras estradas em meio a matas fechadas. A história do luteranismo ela é bem específica porque eles não tinham nenhum apoio, né? Tanto de estradas para eles virem para cá. Por exemplo, para a inauguração da casa, para a instalação do pastor, os colonos mesmo tiveram que terminar a estrada de Nova Venécia a Vila Pavão. Construir eles mesmos recursos próprios às casas, manter o obreiro e por ser assim dar grande valor para a educação, uma das primeiras providências não era nem a igreja, era construir escola. Unidos, os pomeranos também construíram um dos principais cartões postais da cidade, a Igrejona. Ela é uma espécie de portal de entrada de Vila Pavão e pode ser vista de todos os pontos da cidade. Isso porque possui uma das maiores torres luteranas da América Latina, com 38 metros de altura. É um povo fiel à igreja, preserva, que não mede esforço, né? Essa grande igreja que está aí atrás foi toda ela construída pelo povo em forma de mutirão. Claro, muitos recursos vieram também da igreja da Alemanha para comprar material, mas os sinos, eles foram comprados, foram colocados pelos próprios membros, toda a mão de obra, né, geralmente os próprios membros pagavam o pedreiro e também trabalhavam em sistema de mutirão. Essa cultura repleta de particularidades também traz uma curiosidade que poucos conhecem, as catacumbas transversais. Em décadas passadas, as pessoas que cometiam suicídio eram enterradas numa posição diferente para servir de exemplo e desencorajar a atitude. A igreja sempre preservou a vida. E uma das formas que ela tinha de protestar contra as catacumbas transversais eram de pessoas que se suicidavam. Então a igreja não concorda com a morte, né, de que alguém tire a própria vida. E os pastores alemães, principalmente, eles eram muito rígidos. Então a pessoa que se matou, que tirou a própria vida, isso era sepultado de forma diferente para ser exemplo, para demonstrar que aquela comunidade não estava satisfeita com aquela pessoa. Claro que depois vieram muitos questionamentos, também não era justo, é uma espécie de julgamento, né?
E os pastores depois, brasileiros, eles optaram em sepultar, então suicidas também de forma como os outros. Como dissemos lá no comecinho, além da raiz pomerana, Vila Pavão também recebeu colonizadores italianos. A principal marca desse povo está em um dos atrativos turísticos da cidade, a Pedra Dona Rita. O nome é uma homenagem a uma das primeiras imigrantes italianas da região, que construiu sua casa no pé da pedra. As rochas gigantescas esculpidas pela natureza compõem a paisagem bucólica da zona rural de Vila Pavão. Além de formarem um visual de belezas singulares, representam fonte de riqueza para o município, a extração de granito, rocha encontrada em grandes quantidades na região. Tem várias empresas, eu acho que ao todos aqui são quase 40 empresas, entendeu? Aí cada um produz em média de 300, uns 500, aí depende muito das empresas. Mas é uma coisa que, pro Pavão, é bom demais, né? Que a região de Pavão hoje é mais o granito, né? As empresas de granito geram muito emprego, né? Qualquer empresinha que você abrir é 10, 20 funcionários, entendeu? Mas a base econômica de Vila Pavão é a agropecuária. A maior parte da população pavoense trabalha na zona rural, produzindo principalmente o café. A agricultura do município de Vila Pavão, a base dela é uma base familiar. 97% dos produtores vivem de agricultura. As demais culturas são destinadas basicamente à subsistência e os pequenos agricultores contam com um espaço na cidade para comercializar os produtos. Então o objetivo do centro de comercialização é estar articulando esse processo de comercialização fora do município. Então nós temos esse mercado local que atende o município, tá? A população do município, mas ele expande para outros comércios locais, tipo Baixo São Francisco, Nova Venécia, São Gabriel e até Vitória também. Já na pecuária, destaque para a criação de gado leiteiro. Quase toda a atividade está inserida num contexto de pequenas propriedades, tocadas por agricultores familiares que têm investido para melhorar os negócios. Armindo está apostando nisso e já aumentou bastante a produção. Na época que eu comecei, eu tinha 30 litros de leite, hoje com piquete, rotacionado, estou com 120 litros. Estão caminhando para chegar a pelo menos 250 litros. A característica rural de Vila Pavão ajuda a cidade a ser conhecida por suas riquezas naturais, seja na flora, na fauna e principalmente nas rochas. E é com essas imagens que encerramos a nossa visita ao município.